Salve, salve, galera. Dá uma forcinha aí pro canal Hype Cuts Podcast. Se inscreva, compartilha, comenta e deixe seu like. Você teve o Zion, depois de 2 meses você ficou internada, Fiquei. né? O que você sabe o que aconteceu? Então, até hoje é tipo assim, ninguém sabe dizer exatamente o que foi. Eu coloquei Jill depois que o Zion nasceu. 2 meses depois que o Zion nasceu, eu coloquei Jill de Mirena. Até, blogueira, né, postar tudo real time, então eu mostrei tudo. Foi dia a dia, então as pessoas descobriram comigo tudo o que foi acontecendo. Acho que tudo que eu sei, eu divulguei. Então, é mais ou menos o que eu sei de tudo que eu vivi. Mas foi realmente um milagre, assim, de verdade. Foi um milagre real. Eu fiquei muito preocupada naquela época. Mas eu acho que nem eu e nem as pessoas tinham noção do que aconteceu, da gravidade da coisa. Depois que eu cheguei a ler laudos, assim, que eu tive um pouco de noção. Mas eu comecei a sentir muita cólica. Eu achava que era uma cólica, tipo, de ovulação depois do DIU. Porque dizem que acho que na primeira ovulação você às vezes sente algumas dores, enfim. E aí eu comecei já a falar com a minha ginecologista, né, com a Vivi, por WhatsApp. E falar, Vivi, tô com cólica e tal. Ela começou a me medicar. E eu tinha um trabalho, meu primeiro trabalho de viagem. Depois que o Zion nasceu e que o Zion foi comigo, o Zion e o Bruno. E a gente foi pra Recife. Eu tinha uma palestra em Recife. Né? Tinha uma palestra lá. E aí a gente aproveitou que ia pra Recife pra emendar em Porto de Galinhas. E aí, como eles iam, a gente ia ficar um dia dando a palestra em Recife e depois emendar em Porto de Galinhas. E aí eu comecei a sentir dor um dia antes. Lembro que eu tava fazendo Mas era uma cílios, cólica, tipo cólica menstrual. Tipo cólica menstrual. Eu tava fazendo cílios, aí eu comecei a ter muita cólica. E aí eu peguei uma bolsinha térmica do Zion até, coloquei na barriga e corri pra casa da minha mãe. Nesse dia eu tava no apartamento, eu corri pra casa da minha mãe porque lá eu tinha leite estocado, né? Tá. E aí foi, se eu não conseguir amamentar, pelo menos aqui tem. Mas eu consegui. E aí eu já comecei a contar na internet. Falei, nossa, gente, hoje foi horrível, acordei com muita cólica, tal. E comecei a postar tudo. Falei, amanhã eu vou pra Recife, vou arrumar mala. E eu morrendo de dor. Mas tudo você achava que era por conta do DIU? Tipo, mexi aqui, né? Cólica menstrual. Tá. É que eu não era muito de ter cólica menstrual. Então eu não sabia muito o que era ter uma cólica, sabe? E aí eu fui viajar desse jeito mesmo. No dia seguinte eu tava um pouco melhor. Aí cheguei lá, comecei a ter muitas dores. E no dia da palestra, eu acordei com a minha barriga muito distendida. Tipo inchada, Tipo inchada. E eu voltei muito rápido depois do meu pós-parto. Foi até estranho, porque eu nunca fui muito de malhar e tal. Mas eu voltei muito rápido. E aí eu falei, cara, tá estendidaça a minha barriga. E aí comecei a mandar foto pra minha médica e tal. E até então a gente achando que tava mas meio qual foi normal. o ponto que você falou? Eu preciso ir pro hospital, tipo... Foi uns 4 dias depois. Eu sou muito dura na queda. Sou muito dura na queda. Mas a dor continuou intensa, o remédio não ajudava. Intensa. Ela falou, então aí vem. Aí eu dei a palestra. Aí eu saí da palestra, eu tava com febre. Eu tava com muita febre lá, meu olho, tipo, lacrimejando. E eu, tipo, lá, firme e forte, em cima do palco. Eu lembro que a Marina Ferrari tava e a Lori também. As duas estavam. Saí direto pra van, né? Até porque o Zion também tava no hotel e tal. Aí continuar amamentando e tal. E aí a gente foi pra Porto de Galinhas. Eu fui pra Porto de Galinhas, com dor. Gente, e eu achando que ia passar. Aí lá em Porto de Galinhas o Bruno já começou a ficar nervoso. Porque falou, tipo, você amamenta. E o Zion era exclusivo total no peito. E ele chorava um pouco à noite, provavelmente porque eu não tava conseguindo amamentar direito. Mas ele não era de chorar. Ele zero chorava. O Zion não chorou nada. E aí eu tava achando realmente algo estranho. E minha barriga ficando mais distendida. Aí teve uma... E, cara, isso eu acho que eu nunca compartilhei. Mas quando eu tava lá na viagem, uma pessoa, não sei que pessoa foi essa, enfim, alguém aleatório nas minhas inbox, mandou falando que tinha tido um sonho comigo e que eu tinha sofrido um acidente aéreo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, gente, eu não posso antecipar meu voo. Porque vai que acontece alguma coisa. Tipo, eu tô indo contra o meu destino. E eu entrei numa pira muito grande. Saiu meu som. Eu entrei numa pira muito, muito grande. E eu falei, e agora? O que eu faço? Vou embora, fico? O que acontece? E eu acabei antecipando o voo porque eu tava meio com um time na minha cabeça. Eu falei, olha, você não eu ainda tenho condições de chegar. Se eu não antecipar agora, eu não vou chegar. Sim. Não vou chegar mesmo. Mas aí eu sei que eu cheguei direto pro hospital. Meus pais buscaram eu, Bruno e o Zion no aeroporto. E eu cheguei numa UPA, lá em Recife, lá em Porto de Galinhas. Nossa. Desesperada, cheguei a tomar medicação na veia, mas tipo, não fez nem cócega. E aí eu voltei. Gente, como a gente não escuta os sinais do nosso corpo, eu voltei, né? Pelo amor de Deus. Porque eu fiquei com muito medo de internar lá.
E a minha médica falou, Jade, que bom que você voltou, porque se eu internasse lá, eu ia ter que fazer cirurgia lá, tudo lá. E poderiam me cortar, eu ia ficar com uma cicatriz gigante. Eu fiz tudo por vídeo aqui no Rio. Caraca. E aí eu fui direto pro hospital. E eu cheguei no hospital muito mal. Obrigada, amiga. Muito mesmo. E eu nem tinha noção que eu tava tão mal assim. Mas eu lembro que eu sabia que eu não ia morrer. Eu sabia. No meu subconsciente eu sabia, tipo. E eu lembro que, ao mesmo tempo, todos os exames, porque eu fiz uma bateria de exames muito pesada. E aí, todos os exames, tipo, eu entrava consciente, mas eu orava muito. Todas as vezes que eu entrava, assim, eu tinha... Assim, eu não sei, eu confiava muito que não era a minha hora muito, ali, sabe? E aí... Aí, na hora, a médica foi lá, tirou o DIU. E então, assim... eu acho que eu tava com tanta medicação que eu nem senti tirar o DIU, sabe? E o DIU tava intacto. Então, assim, não sei, não tinha nada de pus, nem nada do tipo, sabe? Então, mas depois... Aí eu fiquei na emergência nesse dia. Depois eu fui pro CTI, né? CTI é UTI. E aí eu fui pra lá. E aí no dia seguinte... falaram, você tem que fazer uma cirurgia de emergência, tal. Meus pais cirurgia até, pra quê? meu pai até tava, porque eu tava com muito pus. Eu tava com muito pus. E aí eu tava tomando muita medicação na veia e eles iam tentar ver se a medicação dava reação. Mas eu queria fazer a cirurgia, porque eu tava sentindo tanta dor, mas tanta dor. E eu falava, gente, não é possível que esse remédio vai fazer efeito. Tipo, eu achava que tinha que ser algo, tipo, muito radical pra realmente fazer o efeito, sabe? E foi o que aconteceu. Aí a gente foi pra cirurgia. Era aniversário de casado dos meus pais. Meus pais faziam 20 e poucos anos, não lembro agora, que acho que já faz uns 2 anos. E o que eles fazem na cirurgia? Eles tiveram que... Foi uma cirurgia de vídeo. E aí eles tiraram... aspirou o pus? Então, tinham 2 litros de pus. Eles tiraram 2 litros de pus do meu abdômen. Jade do céu! Foram 2 litros de pus e foram 20 litros pra lavar tudo. Eles lavaram todos os meus órgãos. Como assim, Todos. 20 litros do quê? Tipo água, né? Tem que injetar a água pra sair. Entendeu? Deve ser tipo isso. Eu não tô entendo chocada. nada. Eu não entendo nada. Mas foi muito sinistro. Meu Deus, é muito sério isso. Eu não tinha noção. Eu sei que na época nem se falava muito em PCR. Mas eu lembro que o meu PCR tava muito alto. Muito alto. E aí eu tinha que... conforme os dias iam passando, né, que tinha sempre a visita da médica, a gente ia calculando porque tinha que cair bruscamente o PCR pra ver se eu tava evoluindo, né, o quadro. E aí eles fizeram essa cirurgia de vídeo, eu continuei na UTI. E era bizarro, porque hoje eu tenho um destaque lá no meu Instagram, gente. Tem um sobre destaque isso? lá. Você fazia milagre. O dia a dia. E aí tem no destaque. E eu postava tudo. Eu postei vídeo com um cano aqui, tá ligado? Você ficou com com sonda. dreno, assim também? Fiquei com sonda e eu entubei. Quando eu fiz a cirurgia entubada. Meu Deus! Na verdade, eu não fiz a cirurgia entubada. Acho que eu entubei depois. Mas eu lembro, no final da cirurgia, eu lembro de escutar vozes, tipo, Jade, você tá aí? Mas eu não acordei. Eu acordei só no dia seguinte. E eu lembro que foi horrível voltar do tubo. Porque eu tava amarrada. Porque você não pode tentar arrancar, né? Porque você pode quando você acordar acorda, você desesperada. pode... Então eu tava amarrada. E eu lembro que a médica falava assim, ela tá voltando, Gente, foi horrível. Eu ia achar o quê? Morri e voltei. Ela tá voltando, ela tá voltando. 5 E anos eu queria falar, porque você só pode desentubar quando você estiver muito calma. Porque senão pode machucar, enfim, né? Eu não entendo muito disso. E aí eu tava, tipo assim, nossa, foi horrível. E aí eu desentubei, depois a garganta fica, tipo, seca, fica, tipo, nossa, é horrível. Mas eu só tive consciência mesmo de tudo, acho que quando a minha prima, que é médica, foi pro hospital, porque ela mora em Santos, e aí ela veio me visitar. E aí ela tava conversando com a minha médica, e aí elas estavam falando em termos médicos, né? E aí a minha prima falou assim, ela chegou a entrar em estado de choque, porque eu não sabia, choque Ai, médicos, desculpa, eu não entendo disso. Mas assim, é quando, tipo, seus órgãos começam a parar, entendeu? Acho que por isso que vem essa, tipo, tô em choque, entendeu? Acho que meio paralisada, assim. É tipo isso, vem disso, entendeu? Não é tipo Meu em Deus. choque, tipo, tomei um choque. Eu acho que essa expressão deve vir disso. E eu não sabia. E a minha prima chegou a perguntar, você escutou alguém falar sobre choque? E eu falei, não. Mas eu estava em estado de choque. Eu tinha mais de 3 órgãos, tipo, parados quando eu cheguei no hospital. A minha pressão tava 5. E eu não cheguei a desmaiar, tipo, não que eu me lembre, né? Mas assim, desmaiar, Meu desmaiar, Deus, não. gente. Só se eu já desmaiei inconsciente, sabe? Tipo, Sim. dentro de um aparelho, aí eu dei uma desmaiada e voltei. Mas sem ninguém saber, Sim. assim que eu desmaiei.
E aí, eu fui ter noção mesmo nesse dia, porque minha prima começou a chorar, de soluçar, conversando com a minha médica. Eu falei, calma, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Tipo, as duas conversando em termos médicos e eu, tipo... Que tá e eu rolando? sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, porque a minha médica, ela também é minha obstetra. É minha ginecologista e minha obstetra. E a Vivi, ela tá acostumada com, tipo, casos na gestação muito sinistros, entendeu? Então ela sabe conduzir uma gestante. Imagina eu dentro do hospital. Ela sabe conduzir de uma forma em que eu não ia me desesperar, sabe? Então eu já tinha esse feeling. E aí... Nesse dia eu tive um pouco de noção. E quando eu peguei o meu laudo mesmo. Porque eu tava, tipo, com disfunção renal. Tipo, o meu rim não funcionava. Meu Deus. E aí falaram que eu respondi bem ao volume. Que acho que é o soro que eles dão. É um soro mais forte, assim. Que eles dão logo quando você chega no hospital, entendeu? E aí foi bem sinistro. E aí também depois, uns meses depois, eu fiz uma consulta de rotina, né? No médico para fazer uns exames também. Ele que me acompanhou nos exames da gestação. E aí eu mostrei para ele meu laudo e ele falou, garota, você é um milagre. Eu falei, poxa, sério? Tipo, e ele falou, olha, eu só vi 2 casos parecidos com esse. Uma, a pessoa foi a óbito alguns minutos depois que chegou no hospital e a outra a pessoa teve que ficar sem o útero. Meu Deus. E aí ele até falou, eu acredito que não tenha sido do DIU por conta disso. Porque senão eu poderia ter ficado sem o útero, entendeu? Poderia ter sido algo mais sério, focado no meu útero. Mas o que foi? Foi uma bactéria? Então, foi uma bactéria. Só que a bactéria que cresceu na hemocultura, que é um exame que eles fazem lá, eles, tipo, plantam a bactéria. Pelo que eles estavam me explicando no hospital, tá? Tipo, plantam a bactéria e ela cresce. E aí ela cresceu um pneumococo. Só que o pneumococo é uma bactéria que ela dá, tipo, no pulmão. E eu acho que eu tinha tomado vacina. Na época, não. Eu sempre tive minhas vacinas muito em dia. Minha avó era muito neurótica quando eu era pequena. E aí eu acho que o fato de eu já ter tido vacinas do pneumococo e tal, acho que criança pequena toma também. Toma. Eu acho que deve ter dado uma amenizada. Mas a bactéria caiu na minha corrente sanguínea. Meu Deus! Então eu abri um quadro de sepse. E sepse é fatal, entendeu? Muito, gente do céu. E aí caiu na minha corrente sanguínea e eu tive no peritônio. O peritônio é tipo, ele cobre, é uma camada que cobre todos os órgãos do abdômen. Entendeu? Então não foi focado em um órgão específico. Foi, tipo, meu pior. Deus do céu. Foi em tudo. E aí eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu não podia ter saído do hospital. Mas como eu evolui muito bem no meu quadro clínico, tipo, eu estava bem esteticamente, assim, eles acabaram me liberando. Mas eu saí com um negócio no pulmão. Esqueci o nome agora. Com água no pulmão. E aí em casa eu tive que fazer um tratamento, tipo... de fisioterapia. Respiratória. E era muito horrível pra dormir. E aí eu cheguei em casa, mas mesmo assim eu não podia ficar com o Zion, porque eu não aguentava segurar ele. Falta de várias você tinha falta de ar? Muitas coisas, tipo, em pé, de jeito nenhum.